Imagine um homem tão implacável em sua fé que não hesitava em perseguir e destruir aqueles que acreditavam em Jesus. Um homem que aprovava prisões, violência e até mortes em nome da verdade. Um homem que parecia estar do lado certo da história, até que tudo mudou num instante. Este é o relato de Saulo de Tarso, um homem dominado pelo orgulho e cegueira espiritual, que um dia cruzou um caminho onde a luz mais forte do universo o derrubou. Ali, no chão do deserto, ele não apenas perdeu a visão física, mas teve sua alma desnudada. Essa queda profunda o levou a uma transformação tão radical que ninguém poderia imaginar. O perseguidor tornou-se um dos maiores defensores do amor e da graça. Uma voz que ecoa até hoje e que mudou o rumo da história. Prepare-se para conhecer a jornada impressionante de um homem que, contra todas as expectativas, se tornou Paulo, o apóstolo que ensinou ao mundo que nenhum passado é grande demais para a misericórdia de Deus. Se você acha que já errou demais, que suas feridas são profundas demais, ou que sua história está perdida, essa é a prova viva de que há esperança, que a luz pode chegar mesmo nos lugares mais escuros. Essa é a história do homem que enfrentou a própria sombra para se tornar luz para o mundo. Antes de ser conhecido como o apóstolo Paulo, ele era simplesmente Saulo de Tarso, um nome que carregava respeito, um jovem judeu de linhagem pura, cidadão romano, educado nas tradições mais rígidas do farisaísmo. Formado aos pés de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres da época, Saulo era um prodígio religioso, inteligente, articulado, convicto, um líder em ascensão, um defensor inabalável da lei. Mas, apesar de todo esse conhecimento, ele estava completamente cego. Saulo era o tipo de homem que sabia citar os textos sagrados de cor, mas não conseguia reconhecer o Deus vivo quando ele se manifestava em amor. Ele conhecia as letras, mas desconhecia o coração por trás delas. Como muitos de nós, confundia religiosidade com intimidade, zelo com verdade, justiça própria com justiça divina. Ele não era mau, ele era apenas cego. Como ainda estão, para ele, os seguidores de Jesus eram uma ameaça, uma heresia, um desvio perigoso. Ele não conseguia conceber que o Messias pudesse ser alguém como Jesus, um carpinteiro, crucificado entre ladrões. A ideia de um Deus que morre por amor era absurda demais para alguém tão moldado pela rigidez da lei. E assim, Saulo se tornou um perseguidor. Acreditava sinceramente estar fazendo a vontade de Deus. Quantas vezes também nós, em nome de algo certo, nos tornamos cruéis? Quantas vezes apontamos o dedo, nos fechamos em nossas convicções e deixamos de enxergar o outro com compaixão? Saulo é o retrato de muitos que vivem nas igrejas, nos templos, nas redes sociais, shows da argumentos, mas vazios de misericórdia. Gritam versículos, mas não sabem ouvir. Julgam repito, mas não oram por quem cai. Perseguem heréticos como se Deus precisasse de advogados humanos, quando na verdade ele procura intercessors, não acusadores. A história de Saulo começa nos mostrando que o zelo sem amor é uma arma perigosa, que é possível ter uma vida moral impecável e mesmo assim estar completamente fora da vontade de Deus. Porque Deus não se impressiona com o nosso currículo religioso, mas com a disposição do nosso coração em ser moldado por Ele. Talvez você também já tenha sido um Saulo, alguém que achava que estava no caminho certo, mas no fundo se movia por orgulho, medo ou necessidade de aceitação. Talvez você até tenha ferido pessoas com boas intenções, em nome de uma verdade que você achava defender. Mas a boa notícia é que Deus não desiste de pessoas cegas, Ele revela a luz, e às vezes Ele permite que caiamos, não para nos destruir, mas para que, enfim, enxerguemos, após mergulhar no legalismo farisaico com fervor. Saulo de Tarso tornou-se mais do que apenas um defensor da lei. Ele se transformou em um perseguidor implacável daqueles que seguiam o caminho, como eram conhecidos os discípulos de Jesus, e ele o fazia com convicção, não por maldade, mas porque acreditava estar defendendo a honra de Deus. E isso talvez seja o aspecto mais assustador da cegueira espiritual. Você pode estar convicto e completamente errado, quando a verdade de Cristo começou a se espalhar. Uma verdade baseada no amor, na graça e na redenção. Ela ameaçava tudo o que Saulo acreditava. E como muitos fazem quando confrontados com algo que desestrutura seu sistema de crenças, ele não questionou sua fé. Ele atacou os que criam diferente. Era como se cada cristão que pregava o nome de Jesus expusesse uma rachadura no muro de certezas de Saulo, e em vez de olhar para dentro, ele se voltava para fora, decidido a calar aquela nova voz menos a qualquer custo. Foi assim que ele aprovou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Estava lá, guardando as roupas dos que o mataram,
consentindo com a violência. Seus olhos, que se achavam puros, contemplavam a morte de um homem justo, sem remorso. Saulo começou então a se destacar como o nome mais temido entre os cristãos. Invadia casas, arrastava homens e mulheres para a prisão. De Jerusalém a Damasco, seu nome causava pavor entre os seguidores de Jesus. Mas por trás de toda essa força, havia algo que ele nunca admitiria. Medo. Medo de estar errado. Medo de perder seu status. Medo de descobrir que, no fundo, havia algo naquela fé que ele tanto tentava destruir. E esse medo, travestido de coragem, o impulsionava. Quantos hoje vivem assim, gritando nas redes, perseguindo ideias diferentes, ridicularizando os que creem, apenas para abafar uma dúvida que os consome por dentro? A verdade, quando confronta nossas certezas, não é bem-vinda. Ela parece perigosa. E Saulo fez o que muitos fazem com aquilo que não compreendem. Tentou eliminar, mas o que ele não sabia é que não se luta contra a verdade. A verdade não recua. A verdade não se intimida. E a verdade, com T maiúsculo, Jesus Cristo, já havia vencido a morte. Ela viria ao encontro de Saulo, no tempo exato, do jeito mais desconcertante possível. Até lá, ele continuaria achando que era o herói da fé, quando na verdade era apenas mais um homem lutando contra o próprio Deus. Era mais um dia de perseguição. Saulo, com cartas oficiais em mãos, partia em direção a Damasco. Seu plano era claro: encontrar os seguidores de Jesus, prendê-los, humilhá-los, talvez até levá-los à morte. Ele estava decidido. Era zeloso. Estava certo. Ou pelo menos achava que estava. Mas mal sabia ele que aquela viagem não o levaria a mais uma vitória contra os cristãos. Seria sua ruína. Zurich, o dia em que tudo mudaria. E foi no meio do caminho, quando tudo parecia sob controle, que a eternidade rasgou os céus. De repente, uma luz, forte, branca, intensa, mais brilhante do que o sol do deserto. Uma presença o envolve. Ausis caem. O tempo para, e Saulo é lançado ao chão. Pela primeira vez, ele não está no controle. Uma voz ecoa, mas não é uma voz qualquer. É firme, é santa, é pessoal. Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa pergunta penetra como espada, destroça suas certezas e revela algo assustador. O Deus que ele pensava estar servindo é justamente o Deus contra quem ele está lutando. Quem és tu, Senhor? Saulo pergunta, com a voz embargada, e a resposta vem como trovão na alma. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Silêncio, culpa, confusão. Ali, de joelhos, cego pela luz, Saulo entende. Ele falhou. Estava completamente errado. Não era um herói, era um inimigo de Deus. Não era justo. Era perseguidor de inocentes, não era forte, estava quebrado. Quantos de nós já não fomos confrontados assim? Quando tudo parece sob controle, Deus vem e nos derruba, não para nos destruir, mas para nos confrontar com a verdade que evitávamos ver. O chão que tocamos no fundo do poço muitas vezes é o único lugar onde conseguimos olhar para cima. E Saulo caiu, não por acaso, mas por misericórdia. A luz que o cegou fisicamente foi a mesma que o libertou espiritualmente. Porque às vezes é preciso ficar cego para o mundo, para ver a Deus. Deus, em sua graça, não destruiu Saulo, desmascarou-o, mostrou-lhe quem ele era, para então mostrar quem ele poderia ser. Esse é o Deus que confronta com amor, que expõe com misericórdia, que quebra com propósito. E ali, no pó do deserto, o homem que perseguia começa a ser perseguido pela graça. Ele caiu, e quando se levantou, não via mais nada. A luz que o confrontou, a voz que o desnudou por dentro, agora havia silenciado, e restava apenas o vazio, a escuridão, o som abafado da própria respiração, e o pavor do desconhecido. Saulo estava cego, literalmente. Os olhos que antes olhavam com orgulho, com desprezo, com julgamento, agora estavam fechados. O homem que sabia para onde ia, que tinha todas as respostas, agora precisava ser guiado pela mão como uma criança. Não é curioso como Deus trabalha? Aquele que prendia cristãos agora precisava confiar cegamente em outros. Aquele que se considerava forte agora era frágil. Aquele que dizia enxergar com clareza, agora via nada. E assim Saulo chegou a Damasco não como o grande perseguidor, mas como um homem quebrado, silencioso, vulnerável. Por 3 dias, 3 longos dias, ele ficou cego. Não comeu, não bebeu, não falou muito. Tudo o que lhe restava era o eco da voz que ouvira no caminho. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essas palavras martelavam em sua mente.
Quantas pessoas ele já havia machucado por esse nome? Quantas lágrimas ele já tinha causado em nome de uma fé cega? Quantas vezes ele havia se orgulhado daquilo que agora o envergonhava? A cegueira de Saulo não foi um castigo, foi um tratamento de Deus. O silêncio de Deus nesses dias não foi ausência, foi presença pedagógica. Deus sabia, antes de enxergar o mundo como um apóstolo, Saulo precisava olhar para dentro como um homem quebrantado. Ele precisava encarar o que havia se tornado. Precisava se despir da arrogância, da justiça própria, do orgulho farisaico que alimentava há anos. Quantos de nós já passamos por esses desertos interiores? Momentos em que Deus parece calado, em que as orações voltam como se batessem no teto, em que os olhos da alma se fecham e o mundo perde a cor. Mas nesses momentos, algo invisível está sendo gerado. Foi ali, naquela cegueira silenciosa, que Saulo começou a morrer, para que Paulo começasse a viver. Foi naquele quarto escuro da alma que o velho homem começou a desmoronar. E Deus começou a reconstruí-lo, não mais com títulos e tradições, mas com arrependimento e propósito. Você já parou para pensar que algumas pausas na sua vida podem ser exatamente isso? Uma cegueira temporária, um silêncio necessário, uma prisão que ensina. Muitas vezes, queremos que Deus fale, que Deus se mova, que o Deus achou. Mas Ele está esperando que a gente pare perto do Luther, de justificar, de correr ampare, o que só pode ser ouvido no escuro. Durante esses 3 dias, talvez Saulo tenha chorado mais do que nunca. Talvez ele tenha visto cada rosto que perseguiu. Talvez ele tenha orado, como nunca, com um coração completamente diferente. E nesse escuro, Deus preparava um novo nome, um novo chamado, um novo homem. Às vezes, Deus nos impede de enxergar por fora para que possamos enxergar por dentro. Às vezes, Ele cala tudo ao redor para que finalmente ouçamos a verdade dentro de nós. Foi ali, na cegueira, que Saulo aprendeu o que o farisaísmo jamais ensinou: que ver não é o mesmo que enxergar, que a luz de Deus pode doer, mas cura, e que a graça sempre começa onde termina. O orgulho, enquanto Saulo vivia seus dias de escuridão e silêncio em Damasco. Deus já estava preparando o próximo capítulo, e esse capítulo não começa com um grande nome, não com um apóstolo, nem com um anjo. Começa com Ananias, um homem comum, um discípulo discreto, alguém que a Bíblia menciona uma única vez, mas cujo impacto ecoa até hoje. Ananias não era um líder famoso, não fazia parte do grupo dos 12, ele era apenas obediente, e foi justamente por isso que Deus o escolheu. Em uma visão, o Senhor fala com ele: Ananias, e ele responde de imediato: Eis-me aqui, Senhor. Essa resposta, tão simples, tão rápida, tão humilde, já revela o coração de alguém que está disponível, mesmo sem entender. Mas então Deus dá a missão: vá até a rua chamada direita. Na casa de Judas, procure um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está orando. E eu mostrei para ele que um homem chamado Ananias viria para pôr as mãos sobre ele e devolver-lhe a visão. Silêncio. Ananias fica em choque. Saulo? O perseguidor? Destruidor de lares cristãos? O assassino de irmãos em Jerusalém? Sim, esse mesmo. E Ananias diz o que qualquer um de nós diria: Senhor, eu ouvi falar muito desse homem e do mal que ele tem feito aos teus santos. Ananias tinha medo, e com razão. Mas Deus o interrompe com palavras que mudam tudo. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Um vaso escolhido. Alguém que foi instrumento de destruição, agora seria um canal de salvação. Alguém que espalhou medo, agora espalharia graça. E o que fez Ananias? Obedeceu, mesmo com receio. Mesmo sem entender todos os detalhes, ele foi. Ananias andou pelas ruas de Damasco, chegou àquela casa, bateu a porta, subiu as escadas e entrou naquele quarto escuro onde Saulo, o temido, estava prostrado, cego, quebrado. E naquele momento, Ananias fez algo extraordinário e corajoso. Ele olhou para o homem que tinha espalhado o terror e o chamou de irmão. Irmão Saulo. Essas palavras, ditas com amor, provavelmente foram as mais doces que Saulo já ouvira em sua vida. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recobres a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Ananias não o condena, não o interroga, não o repreende. Ele apenas ama, cura, liberta, e, naquele instante, escamas caem dos olhos de Saulo. A luz volta, mas agora não apenas nos olhos, menos na alma. Ele se levanta, e começa a sua nova jornada. Mas isso só foi possível porque um desconhecido obedeceu a Deus.
Quantos de nós já nos sentimos pequenos demais para fazer diferença? Quantas vezes você já pensou que seu sim não mudaria nada? Mas Ananias nos mostra que Deus não procura celebridades, Ele procura corações dispostos. E às vezes, o maior milagre que você pode operar é ser o instrumento para curar alguém que o mundo inteiro rejeitou. Ananias não escreveu cartas como Paulo, não fundou igrejas, mas, por causa dele, Paulo pôde começar. A transformação de Saulo não foi apenas espiritual, foi também radical e pública. Depois do toque de Deus e da oração de Ananias, ele recupera a visão. É batizado. Mas, mais do que isso, ele agora enxerga a vida por uma lente completamente nova. A mesma paixão que antes o levava a aprender, agora o impulsiona a libertar. O mesmo zelo que antes o empurrava a destruir, agora o move a construir. Saulo agora é Paulo, não apenas um novo nome, mas um novo homem. E ele começa a pregar, ainda em Damasco. Começa a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas ficam confusas, atônitas. Algumas acham que é uma armadilha, outras pensam que ele enlouqueceu. Afinal, como pode aquele que perseguia os cristãos agora se declarar um deles? Mas Paulo não se importa. Ele não está preocupado com reputação, está consumido pela verdade. O problema é que o mesmo sistema religioso que o aplaudia agora quer calá-lo. O perseguidor se torna perseguido. E aqui está uma das maiores ironias da fé. Quando você se rende de verdade a Deus, não espere aplausos, espere oposição. A transformação real não é só linda menos, ela é custosa. Paulo começa a ser vigiado, ameaçado, rejeitado. Há planos para matá-lo. Ele precisa fugir de Damasco escondido, descendo num cesto pela muralha da cidade, como um fugitivo. Aquele que entrara com autoridade e poder, sai escondido como alguém desejado. Quantas vezes a obediência a Deus vai nos fazer descer da posição que construímos com tanto esforço? Na sequência, ele tenta se unir aos discípulos em Jerusalém, mas ninguém quer saber dele. Homero ainda fala alto. A memória de suas perseguições é recente demais. E mais uma vez, é um desconhecido que estende a mão. Barnabé o apresenta aos apóstolos. Fala por ele. E assim, Paulo começa a ser aceito menos ainda, com desconfiança, ainda com cautela. Mas agora ele sabe, não está mais sozinho. Está entre irmãos. A vida de Paulo então assume uma nova direção. Ele viaja, prega, ensina, mas com cada passo vem um novo tipo de sofrimento. Não mais a vaidade dos fariseus, não mais o conforto da tradição. Agora ele experimenta o preço da graça. E que preço? Paulo foi preso diversas vezes, açoitado com varas, apedrejado, expulso de cidades, injustiçado, difamado, naufragado, pobre, solitário, fome, sede, frio. Tudo isso, por amor a Cristo. Por 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. 2 Coríntios 11, 24, menos 25. E ainda assim, ele não recuou. Paulo entendeu algo que muitos não compreendem. A transformação não é um evento, é um processo. E servir a Deus não significa ausência de dor, significa ter propósito na dor. Não olhava mais para a vida com os olhos de antes. Aquela cegueira no caminho de Damasco o havia ensinado que ver com os olhos não é nada se a alma continua cega. Agora ele via, e porque via, não podia mais viver como antes. Mesmo rejeitado por alguns, mesmo perseguido pelos que antes o aplaudiam, mesmo carregando marcas no corpo, ele seguia. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Essa era sua verdade, sua paz, sua força. O perseguidor agora era perseguido, mas não pelo sistema. Era perseguido pelo amor que o havia encontrado naquele caminho. É difícil imaginar que aquele homem, que entrou em Damasco cego e quebrado, se tornaria a maior voz do cristianismo depois de Cristo. Mas essa é a especialidade de Deus, transformar os improváveis em instrumentos eternos. Paulo, o apóstolo das cartas, o mensageiro da graça, o ex-perseguidor, que agora vivia e sofria menos pelo evangelho que outrora destruiu. Após anos de rejeição, provas, isolamento e aprendizado, Paulo não apenas começou a pregar, mas fundou igrejas por toda a Ásia Menor, Macedônia, Grécia, Chipre e Roma. Ele atravessou mares, enfrentou naufrágios, desertos, prisões, ataques e traições. Mas a cada passo, deixava rastros de fé, esperança e transformação. Ele não era mais movido pelo orgulho religioso. Agora, era guiado pela compaixão daquele que o alcançou na poeira do caminho. E quanto mais era espancado, mais ele escrevia. Quanto mais
Ir a rei atado, mais ele pregava. Quanto mais tentavam silenciá-lo, mais sua voz ecoava. E ainda ecoa. De suas mãos saíram 13 cartas que hoje formam boa parte do Novo Testamento. Cartas que não foram escritas em conforto, mas em prisões úmidas, prisões domiciliares ou em momentos de solidão profunda. Ele não falava como teólogo frio. Ele escrevia como alguém que conhecia a dor da alma e a paz do céu. Cada linha carregava o peso de alguém que não apenas ensinava, mas vivia aquilo que pregava. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1, 21. A mente brilhante de Saulo. Agora se rendia ao Espírito Santo, e o homem que um dia achou que poderia salvar o mundo com suas ideias, agora entendia que somente a cruz tem esse poder. Ele se tornou o arauto da graça, da fé que não depende de obras, do amor que alcança os indignos, do Deus que não escolhe os perfeitos, mas os dispostos. E ainda assim, foi um homem que sofreu, por onde passou marcas, e também feridas. Foi preso, abandonado, mal interpretado ou traído por companheiros, esquecido por igrejas que ele mesmo fundou, mas nunca, em momento algum, cogitou desistir, porque ele sabia em quem havia crido. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei. EAF. 2 Timóteo 4, 7. Essas foram algumas de suas últimas palavras, escritas não em uma carta de vitória humana, mas em um cárcere frio em Roma, onde aguardava a morte, e ele sabia que seria executado. Mas não havia medo em suas palavras. Havia paz, a paz de quem viveu com propósito, a certeza de quem foi encontrado pela graça. Paulo morreu como prisioneiro de Roma, mas viveu como embaixador do céu, e sua voz nunca mais se calou. Ecoa até hoje em púlpitos, praças, presídios, becos e lares. Ecoa em igrejas e hospitais, em lágrimas e orações. É lida por novos convertidos e por pastores experientes. É alimento para a fé, âncora para o sofrimento, luz para os confusos. Que começou com perseguição, terminou com libertação. A história de Paulo é a prova viva de que não há passado que Deus não possa redimir. Não há erro tão profundo que a graça não alcance. E não há homem tão longe que Deus não possa encontrar. Se Deus transformou Saulo, o opressor, o religioso, cego, o perseguidor, no maior apóstolo das nações, o que ele não pode fazer com você? O que te impede hoje de se render? Vergonha do passado? Pecados não resolvidos? Medo do que os outros vão pensar? Culpa? Trauma? Dúvidas? Paulo também teve tudo isso, mas escolheu crer, escolheu ir, escolheu não olhar mais para trás. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa estar disposto. A história de Paulo nos lembra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus, que mesmo os caminhos mais tortuosos podem ser transformados em trajetórias de luz e propósito. Se você se sente cansado ou sem esperança, lembre-se, Deus pode usar a sua história para escrever algo extraordinário. Agora, quero saber de você. Qual passo você está disposto a dar hoje para permitir que essa transformação aconteça em sua vida? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo histórias que tocam a alma. A mudança começa com um sim, e o seu está esperando para acontecer.